referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Fabiana Salgueiro Perobelli, realizada em 10 de abril de 2024. Bom dia, Fabi, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Fabi, você pode fazer a sua autodescrição, por favor? Claro, meu nome é Fabiana, sou uma pessoa de cor clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camisa preta com detalhes brancos. Obrigada. Fabi, então a gente vai começar a nossa conversa perguntando um pouco sobre a sua história pessoal. Então, onde você nasceu? Eu sou mineira de Juiz de Fora. Bom demais. E como era composta sua família? Como é composta sua família? Minha família é pequena, né? Meus pais, eu e meu irmão. Perfeito. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Se você fez ensino técnico? Sua graduação, onde foi? Minha formação foi em Juiz de Fora, né? O primário numa escola estadual e depois, que a gente chamava de ginásio e científico, num colégio particular. E aí depois eu tive a minha formação em economia na Universidade Federal. E aí você fez pós-graduações? Isso, aí depois que eu terminei a graduação, eu fui para Piracicaba fazer o mestrado na Exalc, um mestrado em economia aplicada. E aí depois, já aqui em São Paulo, eu fiz meu doutorado pela Fundação Getúlio Vargas, também em economia aplicada. Perfeito. E alguém próximo de você já atuava no mercado de capitais ou você foi a pioneira? Pioneira. E aí, pensando nesse seu histórico profissional, como que foi essa chegada ao mercado de capitais? Como que você ingressou por aqui? Foi por esse mestrado, né? Esse mestrado é que realmente me abriu as portas não só para o mercado financeiro, mas também para o agro, né? Então eu acabei tendo uma especialização em agronegócio quando eu fiz o mestrado e a partir dali que eu comecei a estudar os mercados futuros do agronegócio. E na época tinha uma vaga de economista no departamento agrícola da antiga BMF. E aí eu me candidatei, passei nessa vaga e aí começou minha história aqui na antiga BMF, hoje B3. Legal. E há quanto tempo você já está aqui no mercado, Fabi? 24 anos. Uau. E você falou que entrou quando era BMF, né? Isso. Então você pode contar pra gente como foi esse processo de fusão, a incorporação das bolsas, né? Desde a BMF com a Bovespa, depois a chegada da CETIP até a criação da B3? Legal. A BMF era a bolsa que era dedicada aos mercados futuros e de opções, né? Então ali se negociavam, né, não só esses contratos agrícolas, mas também os contratos de taxa de juros, de dólar e opções. E a Bovespa sempre foi a bolsa do mercado de ações, né? E aí em 2008 as duas bolsas se fundem, né? E aí a gente tem a criação da BMF e Bovespa. Antes disso, né, ambas bolsas eram mutualizadas, ou seja, né, era um clube, tinham seus sócios, então precisou nesse processo ter a abertura de capital de cada uma dessas bolsas, e aí pós abertura de capital é que teve o processo de fusão e teve a criação da BMF e Bovespa. Em paralelo, a gente sempre teve no Brasil a estrutura de uma central de registro que era a CETIP, né? Então ali não só central de registro, mas também negociação de títulos públicos. A gente era principalmente onde o mercado de balcão no Brasil se desenvolveu. E aí em 2017 a gente tem a fusão da BMF Bovespa com a CETIP e aí cria-se a B3. Perfeito. E aí em relação à cultura organizacional, o que você sentiu assim de diferenças? Como que foi durante essas várias fusões para você? As mudanças que cada fusão acarretou para você, como que é? Eu acho que, assim, né, se a gente olhar para trás, são empresas completamente diferentes, né? Então, mas que também são diferentes pela história do Brasil, né? Da organização das empresas, dos modelos de governança que a gente tem hoje. Sim. Então, realmente, são modelos de negócio diferentes. Então, por isso que realmente são histórias muito diferentes, mas que têm um mesmo caminho. Todas elas sempre buscaram o desenvolvimento do Brasil, né? Sim. Cada uma no seu nicho na época, né? E hoje a B3 como um todo.
Para a gente ter um histórico aí dos seus 24 anos de atuação, Fabi, por quais áreas você passou e quais eram suas responsabilidades em cada área? Eu fiquei muito tempo, né? Eu entrei como economista e aí esse começo de carreira como economista eram anos 2000, né? Então, assim, a gente ainda não tinha uma cultura de entendimento de formação de preço, por exemplo, né? Por que o preço futuro do milho, por que o preço futuro do boi está se movimentando? Como é que o mercado tem esse preço, né? O que os agentes econômicos estão trazendo de informação para dentro desse preço. Então, durante muito tempo eu fiz um trabalho mesmo como economista, de análise de mercado, para ajudar realmente no desenvolvimento do mercado futuro. E aí depois eu fui realmente para a área de produtos, né? Então ali onde boa parte da minha história profissional se desenrolou, que foi desenvolvendo os produtos dentro da BMF e depois dentro da BMF Bovespa. Então, criação do contrato futuro de etanol, revisão dos contratos de milho, contrato de boi, a gente lançou um contrato de bezerro também. Então, todos esses contratos, a gente também, na época, trabalhou muito numa ideia inicial de um contrato de energia, então eu tive muita história ligada a desenvolvimento de produtos, e aí depois, na fusão, a gente criou essa área de relacionamento, e hoje eu sou responsável pelo relacionamento com as corretoras e os bancos de investimento. Perfeito. Nossa pergunta seguinte é exatamente sobre isso. Como você descreveria o papel de superintendente de relacionamento com as corretoras, com os agentes autônomos e com os bancos de investimento? Como que é? Esse é um papel importante dentro da B3, né? A B3 criou essa área de relacionamento para que a gente esteja mais próximo dos nossos clientes, né? Então, meu papel aqui é não só garantir que esses clientes estejam cientes dos produtos, dos serviços da B3, do roadmap de lançamento de novas iniciativas, mas que também a gente entenda, esteja muito próximo deles, trazendo suas dores, trazendo suas demandas, para a gente conseguir endereçar novos produtos, novos serviços para eles. Então, essa proximidade do cliente é uma cultura B3 uma também? Uma cultura B3. Ótimo. E quais são os desafios e quais são as estratégias que você considera eficaz para fortalecer esse relacionamento com os clientes? E se tiver algum projeto que você desenvolveu, que reforça esse relacionamento, você pode contar pra gente? Eu acho que a palavra-chave aqui é proximidade, né? Assim, quanto mais próximo a gente estiver do cliente, melhor a gente vai conseguir atendê-lo, né? Então, melhor a gente vai entender sua dor, vai conseguir mudar nossos processos para realmente evoluir. E o mercado é muito dinâmico, né? Principalmente o mercado de corretoras, né? As corretoras, elas dependem muito, às vezes, de cenário macroeconômico para definir qual produto que elas vão trabalhar naquele momento. Então, essa agilidade que a gente precisa ter do nosso lado. A gente só vai ter agilidade se a gente estiver muito próximo do cliente. Né? O que a gente tem, na verdade, é um trabalho conjunto aqui com o mercado. Né? Então, desde o lançamento de novos ETFs, isso é uma construção conjunta com vários participantes, lançamento de novos produtos. Esse ano, por exemplo, a gente lançou as opções semanais, que é um produto super importante para o varejo, né? Que vai permitir que você, por exemplo, consiga operar os eventos corporativos que vão acontecer quando uma empresa reporta seu relatório trimestral. Então, ali tem uma oportunidade de negociação para a pessoa física. Então, é um projeto super legal que foi feito em conjunto com o mercado. Semana que vem a gente lança o contrato futuro de Bitcoin. Essa é uma história super legal que a gente constrói, né, junto com os participantes do mercado. Se não me engano, a gente está há 3 ou 4 anos trabalhando com o mercado para desenvolver isso aqui dentro do Brasil. Primeiro a gente lançou os ETFs, agora a gente vai continuar essa história, né, trazendo o futuro de Bitcoin. Então é isso, eu acho que é essa proximidade, é entender as necessidades dos clientes que vai fazer com que a nossa bolsa consiga sempre ser a opção de todo mundo.
Você falou um pouco das corretoras, né? E aí, como a Bolsa apoia os bancos de investimento? Quais são os serviços que vocês oferecem, os produtos? O trabalho é sempre esse de entender, né? De entender quais são as demandas que eles têm. A gente tem também, obviamente, né? Esqueci de mencionar aqui, várias parcerias que vão desde marketing, construção conjunta, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, como é que a B3 se posiciona em termos de comunicação junto com seus clientes, parceria de fomento, roadshow internacional que a gente faz com os clientes para ajudar na divulgação e para também ajudar os nossos clientes com seus clientes no exterior. Então, esse é um trabalho importante também. Corretoras e bancos de investimento são participantes importantes porque eles trazem a liquidez para o nosso mercado, né? Então, eles têm um papel muito de indução da liquidez. Então, a gente discute muito, né? Como melhorar o tamanho do mercado brasileiro, como melhorar a liquidez do mercado brasileiro, né? Eles atuam normalmente também como formadores de mercado. Formador de mercado é uma figura importante dentro da negociação. Então, acho que é bem nessa linha que a gente trabalha em conjunto. Questões de tecnologia, né? Assim, hoje o mercado é um mercado de tecnologia, a gente tem vários projetos nessa linha, né? Para diminuir o tempo entre a saída da oferta e a chegada no livro de negociação. Tem várias iniciativas nessa linha, né, para a gente estar no mesmo patamar, no estado da arte das outras bolsas também, porque hoje o mercado é global, o mercado se comunica e esses clientes estão também em outras bolsas. Sim. Então é importante que a gente também tenha a mesma tecnologia para que o custo, né, de adaptação ou de observância para atuar no Brasil seja baixo. Perfeito. Tem que andar ali. Isso. Pareado. E qual é a interação da Bolsa com os agentes autônomos de investimento? Você pode explicar um pouco pra gente? Os agentes autônomos são um braço importantíssimo para o desenvolvimento do mercado brasileiro, né? Eles são uma força super importante na chegada dos produtos até o varejo, né? Então, são um braço super importante. A gente atua sempre ao lado das corretoras com os agentes autônomos, né? Então, criando iniciativas, materiais educacionais, iniciativas educacionais para que esses agentes autônomos possam entender nossos produtos e possam realmente atuar junto às pessoas físicas. Fabi, agora pensando sobre pessoa física, quais foram as principais estratégias adotadas para que a Bolsa começasse a ter esse relacionamento, essa proximidade da pessoa física? E quais foram os principais desafios e oportunidades dessa aproximação? Assim, o que você achou dessa estratégia? Essa é uma estratégia muito legal da B3, né? Realmente de se aproximar da pessoa física, né? Então, não somente, né, através das nossas redes sociais, a gente tentando ter uma comunicação mais clara, mais próxima da pessoa física, mas também num alinhamento muito legal com as corretoras, né? Então, a gente realmente atuando em conjunto para desenvolver produtos que façam sentido para a pessoa física. E aí, como exemplo, a gente tem não só lançamento de produtos, né, como eu comentei, opções semanais, futuro de Ibovespa, mas a gente também atua através de programas de incentivo, né? Então, a gente também, em conjunto com o mercado, define, por exemplo, alguns produtos que façam mais sentido para a pessoa física. Então, por exemplo, esse ano a gente está tendo uma atuação muito forte nos ETFs e nos BDRs, que são produtos importantes, né, para que aumente, né, nesse conceito de diversificação de carteira, que a pessoa física tem uma carteira com uma exposição maior, né, com produtos que sejam internacionais, com produtos locais, com diferentes ativos, né, fundos imobiliários, ações. Então, esse trabalho em conjunto com as corretoras também nos ajuda nessa proximidade. Perfeito. E agora a gente quer saber mais do seu passado no agro. A gente fez algumas perguntas, mas primeiro a gente queria saber
Como foi a experiência de você ter trabalhado no setor de agronegócio e como que você fez essa transição diária? Assim, eu realmente me apaixonei, sou apaixonada pelo agro, né? Assim, é o setor que carrega o Brasil, né? Então, assim, ele tem uma importância para o país muito grande. Então, ter a oportunidade de trabalhar nesse setor com as pessoas que fazem realmente a diferença para o Brasil é muito gratificante, né? Assim, quando eu me formei, eu não tinha ideia de que eu iria cair no agro, né? Realmente foi assim, aquelas coincidências felizes da vida, né? Na minha ideia, eu ia trabalhar em indústria automobilística, porque na época era o tema hot, né? Quem trabalhava com economia, né? Acabei indo para o agro e foi a melhor escolha que poderia ter acontecido na minha vida. E durante a minha experiência no agro, e esse foi o lado muito legal também de produtos, porque você tem que conversar com todos os elos da cadeia. Né? Quando a gente desenvolve um produto, né, então, por exemplo, futuro de milho. Por que a Bolsa vai lançar um contrato futuro de milho? Né? Como é que a gente chega a essa conclusão? A gente tem que conversar com o produtor, a gente tem que conversar com o granjeiro. Né? O granjeiro precisa do milho para dar ração para o frango, né, virar o consumo nosso. Né? A gente precisa conversar com quem exporta o milho, né? Porque o Brasil é o grande celeiro do mundo. Né? A gente é o exportador hoje da maioria das commodities do mundo. Então a gente precisa conversar com o exportador. Hoje o milho, inclusive, serve para etanol. Então eu tenho que conversar também com a usina de etanol que transforma milho em etanol, em produto combustível. Então, a Bolsa é esse elo. Ela tem que conversar com todos os agentes do mercado e tentar entender por que você corre risco de preço. Por que para você o milho é um produto que pode afetar a sua margem, pode afetar o seu custo. Né? Se isso é algo importante e relevante para os participantes, a gente vai lançar um contrato futuro. Né? Então, a experiência é muito legal por isso, porque você tem que envolver toda a cadeia e entender essas particularidades para lançar um contrato. Né? Então isso é muito legal. A minha vinda para o relacionamento foi uma escolha, né? Na época eu já estava há muito tempo em produtos, foi uma escolha porque era importante também a gente ter no relacionamento pessoas com essa expertise de produtos, né? Que a gente ajudasse nessa construção, sob a ótica agora da corretora, né? Tentando entender suas particularidades e como que a gente poderia melhorar realmente e trazer mais oportunidades, não só para a Bolsa, mas também para os seus clientes. Perfeito. Fabi, você falou para a gente então sobre o contrato futuro e que é realizada também essa pesquisa do Beabá até chegar na Bolsa, né? Como que funciona esse contrato futuro? Como que ele é criado? Uma explicação assim para quem não entende como que funciona. Bom, vamos pensar o seguinte, né? Que quando a gente pensa, por exemplo, num produtor, tá? O produtor primeiro ele planta, depois que ele vai colher o produto. Só que no dia que ele vai colher o produto, pode ser que o preço do café, o preço do milho, tenha se desvalorizado e não remunere o custo dele de produção. Porque às vezes ele vai plantar um ano antes, né? E vai colher um ano depois. O contrato futuro serve para isso, é um seguro que ele compra. Então ele compra um seguro que vai garantir para ele que na época da colheita ele vai vender o milho, sei lá, por R$60 a saca, e R$60 a saca é um preço que compensa o custo de produção dele. Todo mundo que vem para o contrato futuro ou para o contrato de opções, a principal razão da existência é fazer seguro. Tá? A Bolsa serve para isso. Ela serve para oferecer um seguro contra o risco de oscilação do preço. A gente compra seguro para o carro não ser roubado, por exemplo, a gente tem seguro de saúde. As empresas, elas precisam contratar seguro para evitar que o preço ou desvalorize, no caso de quem está vendendo, ou, naquele exemplo do granjeiro, o preço da ração vai subir tanto que vai diminuir a margem dele quando ele for vender o frango. Tá? Então, é para isso que serve a Bolsa quando a gente olha para mercados futuros e de opções. Perfeito, porque aí não fica uma coisa tão abstrata. Ainda sobre o agro, você podia explicar para a gente, Fabi, sobre
o que é o índice agronegócio e agro B3, como ele foi criado, como que funciona, como ele contribui com os investidores, vários esses detalhes aí. Legal. Para as leigas. Hoje dentro da B3, né, a gente tem o agronegócio espalhado em todos os setores, vamos dizer assim. Então a gente tem desde contrato futuro e de opções, que serve para isso, para a gente equacionar a questão de risco, e a gente também tem, né, quando a gente pensa, por exemplo, em fundo imobiliário, a gente tem o fundo imobiliário do agronegócio, que é o FIAGRO, né? Então ele serve para a pessoa física colocar um pezinho no agro, né? Ao invés de comprar uma fazenda, muito mais fácil, compra uma cota de um fundo que tem uma gestão profissional e é uma forma de você participar dentro da sua carteira, diversificando sua carteira com agronegócio. Outra parcela que a gente tem de agronegócio dentro da Bolsa são os índices. Então a gente tem o índice Bovespa, a gente tem o índice que reflete os fundos imobiliários. O IAGRO, ele é um índice que vai refletir o preço dos contratos futuros do agronegócio. Tá? Então ele vai tentar te dar uma noção de como é que está o comportamento dos preços do agronegócio naquele momento. Para que ele serve? Ele serve para... Posso diversificar minha carteira com esse índice, mas serve também como um antecedente de inflação. Boa parte desses produtos são produtos que também vão ter impacto na inflação. Então, é uma forma também da gente olhar contra a inflação. Tá? Então, é para isso que o índice serve. Beleza. A próxima pergunta era sobre o FIAGRO. Como foi a implantação, a ampliação dos investimentos no setor agronegócio. Pode dar mais detalhes também? Legal. O FIAGRO, ele tem um papel muito importante não só para o mercado financeiro, mas também para o agronegócio, né? Ao longo do tempo, o financiamento público para o agronegócio se reduziu, né, por conta das necessidades do país, e também o agronegócio se desenvolveu muito e precisa de um volume maior de recursos. Esse recurso tem que vir da iniciativa privada. Ao longo da história foram sendo criados alguns papéis que permitem que a iniciativa privada financie o agronegócio, né? Então todo mundo já deve ter ouvido falar de CPR, da LCA, né, que os bancos vendem. A gente tem os CRAs, que são de emissão das empresas. Todos esses são títulos do agronegócio que servem para financiar o agro, né? E permitem que o mercado de capitais financie o agro. O FIAGRO é mais um desses títulos, tá? E aqui só que direcionado realmente para gestão de fazendas, para expansão das fazendas. Então ele vai ser um elemento muito importante que vai permitir que o dinheiro chegue diretamente para os produtores. Entendi. Então ele tem um outro objetivo. Isso. Os objetivos são parecidos, né? Tá. Sempre de financiar a produção agrícola, tá? Só que aqui no FIAGRO, talvez ele seja o produto mais democrático para quem quer diversificar no agro, né? Porque você consegue, né, os valores das cotas, tem desde cota de R$10, né? Então o investidor consegue comprar uma cota de um fundo e participar do agronegócio. Da mesma forma que no fundo imobiliário, também vai receber seus dividendos, né? A diferença é que o dividendo aqui está associado a uma produção agrícola, né? No imobiliário está no aluguel, tá? Tá bem, obrigada. E você pode nos dizer como os laboratórios de classificação do algodão, que já não existe mais, e o de café colaboram com a negociação das commodities? Esse é um ponto legal, né? Assim, os contratos futuros, eles podem ser liquidados por entrega física, né? Então, como eu comentei, né, o produtor ele faz uma venda futura porque ele quer garantir um determinado preço. No vencimento do contrato, esse produtor, se for um contrato com entrega física, ele pode efetivamente entregar o café dele para a contraparte, né? Então, o que a Bolsa tem, né? Hoje a gente tem o contrato futuro de café arábica, esse contrato permite a entrega física. Então, caso o produtor queira entregar, ele tem que depositar esse café em algum armazém autorizado pela B3, né? Isso tudo está no contrato. E ele tem que entregar o café nas especificações detalhadas que a gente tem no contrato, né? Então, o contrato diz não só a quantidade, a cor do café,
particularidades sobre quebras, defeitos que tem no café. E aí, quando ele deposita esse café no armazém, o armazém manda uma amostra desse café para o nosso laboratório de classificação. Uhum. E o laboratório de classificação ele vai atestar se realmente aquela amostra é compatível com o café que está sendo negociado, né? Caso seja, esse produtor vai poder entregar o café e aí a gente vai garantir que o comprador vai poder pegar o café nas especificações que ele desejava e assim ou usar para torrefação ou usar para exportação. Uhum. É uma garantia de qualidade. É uma garantia de qualidade, isso. Perfeito. Fabi, nesses anos de carreira, de experiência, a gente queria saber assim, de um projeto específico que foi muito especial, muito marcante para você. Tiveram alguns, né? A construção do contrato de etanol no Brasil, né, que era algo que a gente não tinha. Então foi bem legal ver o desenvolvimento desse mercado, né, e essa beleza que a gente tem, né, o Brasil sempre teve energia limpa, o etanol é uma dessas fontes também, né, então foi muito legal construir isso. Teve também, né, assim, o contrato de milho, a gente passou por uma modificação importante dele, então também foi uma construção com o mercado, foi muito bacana. Nesse período mais recente agora, tem muitas construções que estão sendo feitas aí com as corretoras e com os bancos para desenvolvimento de mercado. Então tem a própria construção aqui no varejo do RLP, que foi uma construção conjunta com o mercado. Agora opções semanais, futuro de Bitcoin, então acho que tem algumas histórias muito bacanas aqui. É difícil escolher, né? É difícil, tá? Estou tentando puxar pela memória aqui, mas é difícil. E você pode contar pra gente, compartilhar como que é a participação feminina no seu ambiente de trabalho, quando você começou aqui na Bolsa, e quais as mudanças que você viu ao longo do tempo, assim, da aumento de mulheres, a participação das conselheiras? Essa é uma mudança drástica, né, entre o começo da carreira e agora, né, assim, tinham pouquíssimas mulheres quando eu entrei na BMF e eram pouquíssimas mulheres também no mercado, né, então, assim, era muito raro encontrar uma mulher trabalhando no mercado financeiro na época, né? Então essa é uma mudança. E também, assim, quando eu fiz faculdade, o número de mulheres era muito baixo também. Então essa eu acho que é a principal mudança que a gente tem, né? Assim, aumento mesmo de participação das mulheres nas faculdades. Hoje, quando eu dou palestra, eu vejo, né, assim, a quantidade de meninas que tem nas graduações. E agora é muito comum, muito natural encontrar mulheres no mercado, né? Inclusive no agro, né? A gente tem um papel super legal agora das mulheres também administrando fazendas, né? Então isso cada vez mais sendo comum, né? Num setor que era um setor bem masculino, a gente já vê em cargos de liderança. Hoje a gente tem várias mulheres assumindo cargos importantes, não só no mercado financeiro, mas também no agronegócio. Então, acho que essa é uma mudança muito positiva que a gente tem hoje, né? Super. E agora, indo para o final da nossa entrevista, a gente gostaria que você compartilhasse uma história marcante, um momento que teve um impacto assim, na sua vida, na sua carreira, durante esses anos de atuação. Eu acho que ao longo da carreira eu tive algumas oportunidades muito legais também, que foi um outro lado que eu esqueci de comentar aqui, do trabalho que a gente também tem com os reguladores e com os ministérios, né? Então, quando você desenvolve, né, um produto, você também tem que desenvolver junto com os reguladores. Os nossos produtos têm impacto também, por exemplo, no Ministério da Agricultura. Quando a gente lançou o contrato de etanol, era uma pauta importante no Ministério de Minas e Energia.
Agora, mais recente, né, tem um produto importante que é o CBio, que é um produto de descarbonização, né, que realmente a gente contribui via etanol para a redução das emissões. E essa é uma pauta de país, né? Então isso é muito legal, né? Participar realmente das pautas que são pautas para desenvolver o país. Então acho que esses projetos têm um impacto muito legal, né? Que realmente você contribui para o desenvolvimento do país, e eu acho que o fato de eu estar há tanto tempo aqui é muito por isso, né? Assim, é uma empresa que permite não só conhecer diversos setores, atuar junto com setores, mas principalmente atuar no desenvolvimento do Brasil. Acho que essa é uma das razões que realmente fazem com que eu goste muito não só do meu trabalho, mas da empresa. Você vê o seu trabalho refletido nas notícias do jornal, né? Porque Isso, é essa uma contribuição pauta... diária, isso. Perfeito. E para você, qual é a importância da preservação e divulgação das memórias do mercado de capitais? Isso é fundamental, fundamental. Assim, não existe país, não existe ninguém sem memória, né? Assim, a gente é feito de memórias, né? O que a gente vai levar da vida são as memórias, e não tem por que isso ser diferente também na história do mercado de capitais, que é uma história rica, uma história bonita e que a gente está conseguindo preservar aqui. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço muito a sua participação, suas contribuições para o programa de História Oral. Fabi, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado.